Nem todos os titãs são iguais. Alguns deles são deuses, alguns são predadores supremos e alguns apareceram, foram jogados casualmente em uma fenda pelo Godzilla e nunca mais foram mencionados. Vamos colocar toda a lista do Monsterverse em ordem, incluindo filmes e séries, e descobrir exatamente onde cada um deles se encaixa. Vamos classificá-los. Zuko, um carinha genuinamente adorável, basicamente não tem feitos além de ser pequeno, briguento e útil como um artifício de roteiro para fazer o Kong se importar com alguma coisa. Ele tem potencial, mas ainda é um bebê. Último lugar, sem discussão. O Kraken da série animada da Ilha da Caveira deu trabalho de verdade ao Kong com seus tentáculos e habilidades bioelétricas. Impressionante para uma criatura marinha, mas nada impressionante no contexto mais amplo desta lista. O Kong também era significativamente mais jovem e menor na época. O Mewtwo macho, o menor dos dois Mewtwo's originais de 2014. Rápido, ágil, capaz de voar e com um pulso eletromagnético que desativa eletrônicos em uma grande área. Mas ele é o primeiro a morrer e morre mais facilmente. Sua maior contribuição para a franquia foi Seriska. O Dragão de Ions, o titã da primeira temporada de Monarch que não recebeu praticamente nenhum respeito do Godzilla. Possui cauda preensil com espinhos, asas e hálito nojento que libera gosma. Nada disso importou porque o Godzilla atravessou uma fenda e o jogou de lado casualmente como se fosse apenas um leve incômodo. O Ion Dragon é o que acontece quando um monstro aparece no radar do cara errado. Agora estamos avançando. O rastejador de crânios de Kong. A Ilha da Caveira é uma ameaça real. Ele dominou fisicamente o Kong durante a maior parte da luta. Usou sua língua como um laço, o arremessou contra penhascos e realmente colocou o Kong em sérios apuros antes dos humanos intervirem. Na Ilha da Caveira, ele é um predador de topo. No Monsterverse em geral, ele ainda é superado, mas conquistou seu lugar por ter sido a primeira criatura que vimos realmente dar trabalho ao Kong. O Behemoth, o titã mamute gigante de O Rei dos Monstros. Enorme, muito robusto, aparece no final para se curvar ao Godzilla junto com os outros. Não faz muita coisa em cena, mas o tamanho impressionante e aquelas presas enormes já o colocam confortavelmente acima do nível mais baixo. Tem mais presença do que feitos, mas presença conta para alguma coisa. Scylla, com aparência de aranha e vários membros, tem um design realmente perturbador. Derrubou toda uma infraestrutura militar com facilidade e M, o rei dos monstros. Se move rápido para algo desse tamanho. Assim como Behemoth, sua presença nos filmes é limitada e ela não é páreo para Godzilla, mas parece que poderia causar sérios problemas para qualquer um abaixo dela nessa lista. Matusalém, o titã da montanha. O que torna o Matusalém interessante não é a agressividade, é a escala. Ele é o titã mais pesado do Monsterverse em massa, pesando mais até que Ghidorah. E de alguma forma ele camufla tudo isso. Uma cidade literalmente se construiu em cima dele sem perceber. Ele não é um lutador por natureza, mas qualquer coisa que consegue esconder 170 toneladas de si mesmo e ainda ficar de pé. Você não vai querer estar perto quando ele se mover. A Mewtwo fêmea, significativamente mais perigosa do que seu equivalente macho. Maior, mais inteligente e a única que Godzilla realmente precisou se esforçar para vencer. Ela coordenou-se com o Mewtwo macho de forma eficaz, protegeu seu ninho com verdadeira ferocidade e deu tanto trabalho ao Godzilla que ele precisou se recuperar entre os confrontos. Deixando a Mewtwo Prime de lado, ela é a melhor Mewtwo que vimos em combate direto. Tiamat, a titã serpentina de Godzilla x Kong, é ignorada porque perde rapidamente, mas a maneira como ela perde merece atenção. Ela está em seu território, no Ártico. Ela se enrola em volta do Godzilla e o aperta. Ela morde e o domina com facilidade. E o Godzilla, o rei de todos os monstros, ainda precisa usar o sopro atômico para derrotá-la. Não foi uma vitória fácil. Essa é uma titã que pressionou tanto o topo da cadeia alimentar que ele teve que entrar no modo nuclear. Uma demonstração impressionante para alguém que aparece no filme por menos de 3 minutos. O problema do Rodan não é falta de poder. Ele segue escolhendo o lado errado e perdendo. A estreia dele em Rei dos Monstros é uma das entradas de titã mais impressionantes e viscerais de toda a franquia. Irrompendo de um vulcão, suportando temperaturas de até 12.000 graus, voando em velocidades supersônicas e criando trovões com suas asas que destroem jatos militares só com a onda de choque. Ele venceu Mothra em confronto direto. Ele é um verdadeiro terror aéreo que faz quase todos os outros titãs desta lista parecerem lentos. Ele só continua sendo humilhado por quem quer que seja o alfa no momento.
Rodan é o titã mais perigoso dessa lista que nunca venceu de verdade quando importava. Isso não é um problema de poder, é mais um problema de lealdade. O Scar King é um vilão genuinamente ameaçador. Rápido, astuto, sádico e inteligente o suficiente para ter escravizado uma civilização inteira de macacos na Terra Oca e mantê-los sob seu controle por aparentemente séculos. Em combate direto, ele é ágil e brutal, capaz de enfrentar Kong de igual para igual, e realmente dar trabalho para ele. Mas aqui vai uma avaliação honesta do Scar King. A maior parte do que o torna perigoso é a Shimo. O chicote dele controla a Shimo, o plano dele envolve ela, e toda a ameaça dele como vilão se baseia no fato de que ele tem a arma mais poderosa da Terra Oca sob seu controle. Sem a Shimo, ele é um titã formidável e uma ameaça legítima. Com ela, ele se torna um problema em escala planetária. O ranking considera ele sem essa vantagem apelona. Mothra não é o titã mais fisicamente dominante desta lista, e ela provavelmente seria a primeira a te dizer isso. O que ela é, isso sim, é a mais decisiva. Ela apareceu em 2 dos momentos mais críticos da história do Monsterverse e mudou o resultado de ambos. Contra Ghidorah, ela se sacrificou e transferiu sua energia para Godzilla, permitindo diretamente o Godzilla em chamas, que foi o responsável por terminar aquela luta. Sem Mothra, aquela luta teria um desfecho diferente, e Ghidorah venceria. No Novo Império, ela retornou através de sua ressurreição na Terra Oca e ajudou a coordenar a aliança contra o Rei Scar. Sua seda, seu ferrão e sua agilidade a tornam perigosa por si só. Ela conseguiu conter Rodan por um tempo em Rei dos Monstros, o que não é pouco. O que a coloca na 7ª posição é que ela já foi o fator decisivo entre Godzilla vencer ou perder, mais de uma vez. Esse é um nível de importância que a maioria dos titãs desta lista nunca alcança. Titan X é a edição mais impressionante ao Monsterverse desde Shimo, e sua posição aqui se baseia inteiramente em um único fato. Ela enfrentou Godzilla e King Kong de igual para igual. Ela até deixou uma marca em Godzilla. Laceração no lado do pescoço dele. Ela desviou do sopro atômico dele. Ela conseguiu enfrentá-lo por um breve momento em pleno mar aberto antes da intervenção da Monarch. O surgimento da Titan X e sua sobrevivência a um confronto direto com Godzilla a colocam em um patamar totalmente diferente de tudo que está abaixo dela no ranking. Ela é anfíbia, seus tentáculos puxam barcos para baixo d'água instantaneamente e ela nada a mais de 49 nós. Ela também, como a série revela no final, nem é agressiva por natureza. Ela só protegia seu ovo e queria voltar para casa. Uma titã tão poderosa que nem está realmente tentando lutar é um conceito meio assustador, porque a Titan X no seu auge de motivação é algo que ainda não vimos completamente. O que já vimos basta para incluí-la aqui. Toda a trajetória de Kong no Monsterverse é a história de um titã que continua encontrando novos limites e os superando. Em Kong, a Ilha da Caveira, ele é o rei indiscutível da sua ilha, e já é uma das coisas mais impressionantes que já vimos nas telas. Em Godzilla vs Kong, ele se tornou algo que pode realmente desafiar o Titã Alpha, levando Godzilla ao limite 2 vezes antes de ficar sem forças. No Novo Império, ele tem um reino na Terra Oca, uma jovem civilização de macacos para proteger, um braço mecânico e cresceu tanto que Godzilla o trata como um verdadeiro parceiro, e não como um subordinado. A verdadeira vantagem de Kong sobre a maioria dos titãs não é a força, é a inteligência. Ele é o titã mais inteligente do Monsterverse, de longe. Capaz de usar ferramentas, aprender linguagem de sinais, formar laços emocionais e analisar situações táticas de maneiras que titãs guiados apenas pelo instinto não conseguem. O machado muda totalmente o confronto dele com quase todos da lista. Ele não é o titã mais poderoso que existe, ele é o titã mais perigoso que não atua em um nível cósmico. A questão com Shimo é a seguinte: ela congelou o Godzilla completamente sólido. O rei dos monstros, o titã mais resistente e poderoso da Terra, a criatura que sobreviveu a tudo que sua franquia já lançou contra ele, Shimo atingiu ele com seu raio de congelamento e ele parou de se mover. Esse feito sozinho já é argumento suficiente para ela ser classificada acima do 4º lugar. O único motivo dela não estar acima é que todo o seu arco no Novo Império é definido por uma servidão forçada. Ela não lutava com autonomia total, talvez nem com todo o seu poder. Ela é escravizada pelo Rei Scar por um período que parece ser imenso, psicologicamente quebrada até obedecer e forçada a usar suas habilidades em nome dele.
A Shimo que vemos no Novo Império não está operando em seu máximo, ela está operando dentro dos limites que o Rei Scar permite. Uma titã capaz de congelar o Godzilla completamente, que também tem força física bruta para enfrentar tanto o Kong quanto o Godzilla ao mesmo tempo, não é a número 4 em termos de habilidade. Ela é a número 4 porque a história a manteve acorrentada. O que ela realmente é com força total e toda a sua vontade é a hipótese mais assustadora desta lista. Mechagodzilla é o que acontece quando você pega tudo o que torna Godzilla aterrorizante e reconstrói isso em titânio, sem limites biológicos, com a consciência do titã mais perigoso que já existiu controlando tudo. A versão do Monsterverse é possuída pelos padrões neurais do Rei Ghidorah, o que significa que ela luta com a astúcia e malícia do maior rival de Godzilla. Dentro de um corpo mecânico que não se cansa, não sente dor e bate tão forte quanto qualquer coisa desta lista. E em Godzilla vs Kong ele derrotou Godzilla. Não apenas o empurrou para trás, não apenas se igualou, derrotou mesmo. Godzilla ficou caído. Foi preciso Kong chegar com um machado e os dois trabalharem juntos para derrubar Mechagodzilla. E mesmo assim, foi uma luta de verdade. A máquina que derrota o Rei dos Monstros e que exige 2 titãs supremos para pará-la não está em terceiro lugar por acaso. Rei Ghidorah é o único titã no Monsterverse que fez Godzilla parecer que talvez ele não fosse suficiente. 3 cabeças, cada uma capaz de disparar raios gravitacionais poderosos o suficiente para destruir cidades. Asas que geram tempestades com força de furacão só com o vento descendente. Um fator de regeneração tão poderoso que cabeças decepadas voltam a crescer durante a luta. E diferente de todos os outros titãs desta lista, Ghidorah não é daqui. Ele é um predador ápice extraterrestre que chegou à Terra e imediatamente começou a tentar terraformá-la para si mesmo, o que já diz tudo sobre a escala em que ele opera. Ele destruiu Godzilla em seu primeiro confronto real, dominou o Godzilla em chamas por tempo suficiente para que a luta realmente ficasse em dúvida. E sua consciência sobreviveu à morte, literalmente vivendo dentro da rede neural do Mechagodzilla e continuando a ser um problema mesmo depois de morto. Ghidorah perde no final, mas a maneira como ele força Godzilla a evoluir para a forma em chamas só para derrotá-lo é o melhor argumento para sua colocação. O Rei dos Monstros precisou se tornar algo além de si mesmo para derrotar o Godzilla. Mas em primeiro lugar, Godzilla. Nunca houve realmente outra resposta. Godzilla é o alfa indiscutível do Monsterverse, não porque lhe deram esse título, mas porque ele conquistou em combate direto contra todos os desafiantes significativos que essa franquia já produziu. Ele matou Ghidorah, derrotou Mechagodzilla, absorveu energia nuclear suficiente para evoluir para o Godzilla em chamas, uma forma tão poderosa que estava derretendo tudo ao seu redor e mesmo assim ele a usou. Ele derrotou Kong 2 vezes, enfrentou Tiamat no território dela e a atomizou. Ele mergulhou na Terra Oca para absorver energia ancestral do seu local ancestral de descanso, especificamente para ficar mais forte para a próxima luta. Isso não é só poder, é a mentalidade de uma criatura que foi o predador de topo de um planeta inteiro por milhões de anos e trata cada nova ameaça como algo a ser analisado e superado. O sopro atômico sozinho já coloca ele acima de quase tudo nessa lista. Uma arma que finalizou lutas com titãs que sobreviveram a tudo o que foi lançado contra eles. O que separa Godzilla de um simples ranking de poder é a consistência. Ele não tem dias bons e dias ruins. Ele não tem histórias em que é retratado como mais fraco por conveniência narrativa. Em todas as aparições nesta franquia, ele é a criatura viva mais perigosa do planeta. Número 1, nem chega perto. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter muita coisa a dizer sobre esse aqui, com certeza. Se você ficou até aqui e assistiu até o final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se você quiser se inscrever, bom, se inscreva. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Até lá, até a próxima.